aviãozinho e compartilhar com outras pessoas. Tem muita gente Verdade. hoje que não tem qualidade de vida porque não tem uma qualidade boa de sono. Então, esse tema é importante para todo mundo. E hoje, em Isso. quarentena, o que tem de gente com insônia ou mudando hábitos, então compartilhem. Doutora Luciana, eu quero dar só uma introdução aqui e você fica livre para abordar o que é importante, tá? Hoje a gente quer te ouvir e aprender com você. O que eu acho importante é a gente falar sobre sono, porque o que eu observo hoje na prática do consultório? O sono, né, ou na verdade a má qualidade, a restrição de sono, ele gera uma cascata de problemas, né, de sintomas. E eu vejo que as pessoas, elas não percebem que isso prejudica e prejudica muito a vida de cada um. E aí as pessoas convivem com vários sintomas, como a alteração de humor, o apetite muda e a pessoa tem mais compulsão. E aí depois eu gostaria que você listasse, né, quais são essas consequências. E as pessoas se acostumam a viver mal e se acostumam a dormir mal e acham que isso é normal e que tá tudo certo, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. E quando a gente fala de saúde e bem-estar, dos 6 pilares que são importantes, o sono é um dos que eu trabalho e pego bastante, friso bastante no consultório, que as pessoas precisam mudar Que as suas bom, rotinas. Eu tenho até um que bom. material que eu entrego, que eu falo, que é sobre a higiene do sono. Depois eu até vou disponibilizar ele amanhã, quem quiser, eu vou explicar depois no final. E porque tem várias questões que as pessoas queixam que se elas corrigirem a questão do sono, vai melhorar uma série de outras coisas. Mas ainda assim tem muitas pessoas que negligenciam. E agora, nesse período que a gente está vivendo, que tem um cenário de estresse, de pressão muito maior, e que seria também uma oportunidade das pessoas mudarem hábitos e inserir uma rotina de mais qualidade de sono, eu vejo que as pessoas estão fazendo o caminho inverso. Elas deixaram de ter uma rotina, porque às vezes não tem que sair para trabalhar, e aí vai maratonando séries, filmes e um monte de coisa, e aí vai Uhum, dormir 2 horas da uhum, manhã, 5, 3 horas da uhum. manhã, e aí que vai bagunçando mais. Então eu gostaria que você falasse quais que são os prejuízos dessa falta de rotina e como que isso pode piorar a vida da pessoa nesse período que a gente precisa de estar com mais calma e poderia aproveitar para mudar hábito, ao invés de melhorar, a gente está indo um caminho contrário, fazendo pior. E um outro segundo ponto, algumas pessoas até tentam manter uma rotina de sono, mas não estão conseguindo dormir, estão tendo insônia, às vezes pelo estresse, pela preocupação. Então, pode falar aí. Isso. O pessoal começou a fazer coraçãozinho. Gente, coloca mais aí coraçãozinho, porque vocês avisam para mais gente Isso. da live nesse momento. Porque o pessoal depois fica me mandando pergunta pelo direct. Aproveita agora, tá? Ó, É, eu até consegui anotar uma pergunta antes, melatonina. gente, Ó, vai vendo aí para mim. Deixa eu te falar, se eu te disser que eu recebi hoje uma newsletter da Universidade de Harvard, falando sobre efeito do coronavírus sobre sono. a ciência está muito Tava rápida, lendo, né? e eu estava lendo agora mesmo exatamente sobre isso, porque eu tenho contato com muitos psicólogos, muitos médicos, e os psicólogos estão dizendo que houve uma maior procura dos pacientes pelo auxílio, e inclusive com alguns tendo recaídas. Aqueles que têm toque, por exemplo, né, que têm o hábito de lavar as mãos com mais frequência, eles estão meio, assim, acelerados, né? E, então, assim, aquilo que eu li da médica falando o que está acontecendo nos Estados Unidos é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a gente percebe que as pessoas estão mais aflitas. E acho que um ponto interessante é da gente lembrar que quando você dorme, vamos pensar no reino animal. Então, para um animal dormir, ele tem que se sentir o quê? Seguro, protegido.
Nós, seres humanos, temos casas, a maioria das pessoas tem uma casa, que é fechada com uma porta, uma janela. Então, pessoas que se sentem mais seguras, as pessoas dormem melhor. Agora pensa, que situação que a gente se encontra? Então, se a gente pensar no reino animal, por exemplo, aquele animal que ele é o predador, ou que é aquele que é a presa, o predador, ele tende a dormir mais. Por exemplo, o leão dorme bastante, quase o dia todo. Por quê? Porque ele é o predador. Agora, as presas, na maioria das vezes, elas saem durante a noite para se alimentar e depois se escondem. Então, nesse momento, as pessoas começam a disparar o estado de alerta porque elas estão se sentindo inseguras. Elas estão com medo. E o medo é um inimigo do sono, porque medo cria ansiedade. A partir do momento que você dispara o sentimento de medo, o seu cérebro ele cria um estado de alerta. E esse estado de alerta vai te interferir na sua capacidade de aprofundar o sono, que é justamente quando a gente está com sono mais, de mais restauração, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma diminuição das entradas, né, que a gente chama de input. Então imagina, eu estou com excesso de informação. A quantidade de informações que a gente está recebendo todos os dias, você liga o jornal, você pega o celular, você vê um Facebook, é muito grande. Então, em um momento fala, ó, tem que ir para a rua, outro momento não, fica. Está todo mundo extremamente preocupado. Então, como essa preocupação acaba afetando a sua capacidade de descansar e, consequentemente, de adormecer, as consequências já estão surgindo. Então, como você me perguntou inicialmente, quais são os efeitos diretos da privação de sono? Eu acho que todo mundo vai saber me responder isso. Se eu durmo pouco, eu consigo dirigir bem no dia seguinte? Eu consigo pegar um carro e ficar durante horas numa situação de, vamos dizer, de mais tédio? Não. Por quê? Porque meu estado de alerta está diminuído. Então, você dorme mal, você vai fazer uma prova, ter um desempenho bom numa prova no dia seguinte? Possivelmente não. Por quê? Porque você tem déficit cognitivo. E uma coisa que é muito importante, isso que você me falou, as pessoas acham que dormem bem. Mas, atualmente, eu tenho pedido para as pessoas perguntarem para os seus companheiros, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, será que eu estou tão calmo quanto eu imagino? Será que eu não sou aquela pessoa que estou extremamente irritada, mas eu nem percebo que eu estou irritada, porque aquele estado de irritação é o meu normal? Então, o meu normal é sempre estar irritado. O meu normal é sempre estar ansioso. O meu normal é sempre estar deprimido. Então, a partir do momento que a normalidade é alterada, você não consegue perceber. Vai ser o outro, o companheiro, que vai te ajudar a detectar algumas consequências da privação de sono. Certo. Você falou aí da questão do medo. Então, um dos agravantes nessa atualidade que está levando as pessoas a terem essa insônia é esse estado de ansiedade, né, que vem desse sentimento de medo e do acúmulo de informação. E foi interessante você comentar isso, falando agora da minha realidade. Teve uma noite na semana passada que foi o dia que eu mais consumi informação. Que aí eu deitei no meu horário normal, 1h da manhã eu já estava de pé. Estava, assim, em estado de alerta, estava pronta para começar o dia. E aí eu consegui perceber que tinha sido esse gatilho, que realmente eu tinha consumido mais informação, e aquilo não me fez bem. Eu falei, acabou, agora vou fazer o inverso, vou voltar com o meu hábito de eu ter horário limite para desligar o telefone, e não mexer com a informação, e fez total diferença, porque a partir do dia que eu falei, vou ter a disciplina de desligar o telefone de novo e não consumir mais informação, eu voltei ao meu estado normal. Tem alguma outra coisa que as pessoas possam fazer nesse momento, principalmente para quem já tem uma ansiedade, conseguir dormir mesmo diante da realidade, além dessa questão de diminuir o número de informação, ou igual no meu caso, eu fui lá e falei, não, tem horário limite para eu acessar qualquer tipo de notícia. Tem alguma outra coisa que as pessoas possam fazer? No geral a gente pede que, no mínimo, eu falo de mínimo, uma hora antes que você vai dormir, você começa a desconectar. Então,
Desconectar significa não ficar com o celular. Você pega um celular, isso aqui é uma bateria, né? Mas você pega lá e fica lá, lendo, respondendo, lendo. Então, assim, primeiro, se a pessoa já é ansiosa, ela deveria se afastar de qualquer tipo de conexão. Eu digo que é de 2 a 3 horas. Mas no normal seria, no mínimo de 1 hora, você desconecta de redes sociais, você desconecta de jornais, você desconecta de qualquer notícia que te deixa aflita. Então, se você não está sabendo lidar com aquele período, se você está encarando de uma forma mais negativa, se abstenha dessas informações. Se abstenha ou algumas horas antes de dormir, ou se alguns casos que a gente está sabendo de pessoas que estão tendo crises de pânico, então se abstenha completamente. Comece a buscar outras coisas para fazer, vai ler um livro, vai fazer meditação. Então, algo que eu tenho falado, e eu fiquei impressionada com aquela postagem do aplicativo de meditação, eu acho que foi a minha publicação com mais curtidas e alcançou mais de 1.200 pessoas. Então, assim, eu percebi que teve mais de 160 compartilhamentos. O quanto pessoas estão necessitadas. Eu já falei tantas vezes de meditação, e quando eu falo de meditação, eu queria deixar muito claro, não é meditar no sentido bíblico, de pegar uma passagem bíblica e ficar refletindo sobre aquilo. A meditar é o controle respiratório, porque uma das atividades que altera com a ansiedade é a frequência respiratória. Então, a gente, sem perceber, começa a fazer respirações menos profundas, e isso acaba diminuindo a oxigenação cerebral. E isso afeta, consequentemente, o funcionamento do sistema como um todo. Então, quando eu faço a meditação no sentido de controlar, de fazer uma inspiração mais profunda, uma expiração mais profunda, de 5 minutos, eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo a frequência respiratória, eu diminuo até a pressão arterial. Já tem vários estudos que mostram que a meditação, no sentido de controle respiratório, melhora ou diminui a pressão arterial. Então, ela é super recomendada, por exemplo, para quem é hipertenso. Então, esse é um outro ponto que as pessoas podem fazer nesse momento. Outra coisa que eu recomendo bastante, a exposição à luz solar. Quando você acorda de manhã, exponha-se ao sol, abre a janela, sabe? Literalmente, fique 15, 20 minutos ali, porque você vai inibir melatonina, o cortisol injetado vai aumentar, você vai começar a produzir vitamina D, inclusive saiu um estudo agora que boa parte das pessoas infectadas com coronavírus, elas tinham baixa vitamina D. Então, por quê? Porque acontece em países onde a incidência solar é muito baixa, eles estão no inverno, então tem pouca luminosidade, mas nós vivemos num país extremamente tropical, com muito sol, e as pessoas estão com medo do sol. Mas 15 a 20 minutos não vai te dar câncer. 15 a 20 minutos, você está preocupado com o envelhecimento da pele? Mas e o resto? O que adianta? Eu sempre brinco, eu prefiro ossos fortes do que uma pele sem mancha. A minha recomendação atual é essa. Então, desligar eletrônicos, né? No mínimo 1 hora antes, mas o ideal pelo menos 2 horas antes. Isso. 2 a 3 horas. A exposição à luz solar, né? Pela manhã, por causa da produção de melatonina e cortisol. E a meditação, que é esse controle da respiração. Fazer controle da respiração, atividades físicas no geral, desde uma atividade aeróbica até uma yoga ajuda também. A yoga também, eu não pratico, mas eu conheço gente que pratica e gosta bastante. Então tem atividades que é possível você fazer em casa. Por exemplo, eu não estou podendo, eu faço hidroginástica, eu faço academia, não estou podendo ir, está tudo fechado. Então, o que eu faço? De vez em quando a gente sai, dá uma volta no quarteirão, sem ninguém, sem contato com ninguém, sobe escada, não vai de elevador, faço um pouco de exercício na sacada, a gente está se movimentando. Então, é importante você sair desse contato o tempo inteiro com a tecnologia e você entrar em contato com o seu corpo, entrar em contato com a natureza. Quem mora em local onde tem árvore, isso também é provado, demonstrado que um passeio